Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz e abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado mundial de leite e também da situação crítica que o setor passa aqui no Brasil. Vou falar da projeção da safra dos Estados Unidos, Brasil e Argentina, safra de soja. Você vai ver que a inflação bateu no teto. A economia do Brasil está vivendo momentos delicados e com futuro preocupante. Você vai acompanhar uma análise do futuro da demanda por alimentos e os desafios que o setor produtivo tem pela frente. E eu vou comentar da preocupação do setor produtivo em relação à safra 23-24. E vou conversar com Lucas Barbosa. Ele é consultor técnico da Conan e nós vamos falar da qualidade da água, que é um fator decisivo para a lucratividade das fazendas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da projeção de safra dos Estados Unidos, Brasil e Argentina, safra de soja. O relatório de janeiro do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, projetou uma safra mundial de soja de 398,9 milhões de toneladas. Em dezembro, a previsão era 398 milhões de toneladas. Já os estoques finais foram elevados em 114,2 milhões de toneladas para 114,6 milhões de toneladas. Parece pouco, mas é muito. O mercado esperava um número de 112,2 milhões de toneladas. A projeção do USDA aposta que as safras dos principais produtores ficará da seguinte forma: Brasil, 157 milhões de toneladas, corte de 4 milhões sobre a estimativa anterior. Estados Unidos, 113,3 milhões de toneladas em dezembro, era de 112,4. E Argentina, previsão de 50 milhões de toneladas, uma alta de 2 milhões de toneladas. O quarto levantamento da safra de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, agora no último dia 10, estimou uma safra de soja de 155,2 milhões de toneladas. Assim, a projeção do USDA é 1,1% superior à da entidade nacional. Já o mercado esperava que o órgão americano indicaria uma safra na casa de 156,3 milhões de toneladas para o Brasil e de 48,9 milhões de toneladas para a Argentina. Para o USDA, a China deverá importar 102 milhões de toneladas nesse ano, repetindo a previsão de dezembro. E agora vamos falar do mercado mundial de leite. O ano de 2024 iniciou com um novo avanço nos preços internacionais dos derivados lácteos. No primeiro leilão da plataforma GDT, de 2024, que foi realizado no último dia 2 de janeiro, o preço médio das negociações ficou em torno de 3.363 dólares por tonelada, uma valorização de 1,2% em relação ao evento anterior. Sobre as categorias negociadas no evento, somente duas continuaram a registrar avanços em seus preços: o leite em pó integral e a manteiga, que foram negociados na média de 3.290 dólares por tonelada para o leite em pó integral e 5.500 dólares por tonelada para a manteiga, atingindo uma variação de 2,5% e 2,1% em relação ao evento anterior. E com esta alta, a manteiga atingiu o maior patamar de negociação desde setembro de 2022. O leite em pó desnatado continuou enfrentando reajustes negativos, chegando ao valor médio de 2.613 dólares por tonelada, 0,9% abaixo
do evento do leilão anterior e é o menor patamar dos últimos 3 meses. Os queijos também enfrentaram recuo em seu preço médio de 2,4%, sendo negociado na média de 4.165 dólares por tonelada. E agora vamos comentar da preocupação do setor produtivo em relação à safra 23-24. O setor produtivo brasileiro, ele vê uma quebra de 8 a 25% na safra brasileira de soja neste ano, variando, é claro, conforme o estado. A irregularidade das chuvas é um fator relatado em unanimidade por todos os estados, com déficit hídrico no centro-oeste e na região norte do país e excesso de chuvas na região sul. Lá no Mato Grosso, por exemplo, principal produtor do grão, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a FAMATO, estima uma perda de 15% a 17% na produção. Existem regiões com quebra de até 50%, em virtude da redução de produtividade da safra da soja para a segunda safra de milho. O desenvolvimento da soja vai comprometer a janela de plantio. Os números foram apresentados agora no último dia 11 de janeiro pelos representantes setoriais de cada estado na reunião extraordinária da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Soja e também da Câmara do Milho do Ministério da Agricultura para mensurar a quebra da safra. No Paraná, por exemplo, a Associação dos Produtores de Soja do Estado, a AproSoja Paraná, estima uma queda de 18% a 25% na produtividade, com a safra saindo de 22 milhões de toneladas para aproximadamente 17,5 milhões de toneladas. Para a AproSoja Paraná, é uma quebra acentuada. A seca afetou o norte e o noroeste do estado. Em Goiás, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, a FAEG, ela projeta uma queda na produção de 10% a 15% menor agora nesta safra, de 17 milhões de toneladas para 15 milhões de toneladas. O cenário se repete também no Mato Grosso do Sul, que vê uma queda de 14% no rendimento para cerca de 54 sacas por hectare, uma redução de 8% na produção. E agora vamos fazer uma análise sobre o futuro da demanda por alimentos e os desafios que o setor produtivo tem pela frente. O aumento da demanda por alimentos e o crescimento populacional, eles impõem desafios à produção agrícola, mas também criam uma série de oportunidades para inovação e sustentabilidade. O Brasil, ele busca práticas agrícolas eficientes para preservar o meio ambiente diante das mudanças climáticas, manipulação de solos e perda de biodiversidade, destacando-se em tecnologias verdes como os bioinsumos. O mercado global de insumos biológicos está em crescimento com o Brasil, desempenhando um papel significativo devido à sua à sua vasta produção agrícola. As vendas de produtos biológicos no país aumentaram 30% no ano passado, atingindo cerca de 4 bilhões de reais, segundo a CropLife Brasil. A Embrapa Soja prevê que o mercado nacional de bioinsumos alcance quase 17 bilhões de reais em 2030. A identificação genética do solo, realizada por meio de microbiologia de precisão e sequenciamento genético de amostras pequenas, revela as sequências de DNA de bactérias e fungos em uma área específica. A startup Geosolos, ela fundada em 2022 pelos criadores da GeoGenetic, recolhe informações gerais do produto, como quais insumos foram utilizados, quais as características físico-químicas do solo, as condições climáticas da região
e os cultivos anteriores. Assim, quando se cruza esses dados com análise biológica da área, gerando conhecimento com sugestões de manejo, usando a precisão da genética, o resultado é o avanço da produtividade por área plantada e a mitigação consistente de doenças. E depois do intervalo, você vai acompanhar a situação do mercado mundial do leite e também dos problemas que o setor vive aqui no Brasil. E eu vou conversar com Lucas Barbosa, ele é consultor técnico da CONA, e nós vamos falar sobre a água, qualidade da água, que é o fator decisivo para a lucratividade das fazendas. Nós voltamos já, é um minutinho só. E aí, quer ficar por dentro das notícias? Então se liga no Jornal do Meio-Dia e nesta quinta vamos mostrar. Fiscalização ambiental remove 8 outdoors clandestinos no setor Faisalville, na capital. A ação segue durante esta semana e inclui também a retirada de faixas publicitárias. Os responsáveis podem ser autuados em R$5 mil. E existe um canal aberto para sua participação. 985197000 é o nosso WhatsApp. Léo, é fácil preparar seu steak na airfryer. Agora, imagina uma airfryer gigante. Os steaks da Superfrango não são fritos, meu filho. São assados de verdade em uma airfryer gigante na fábrica. Gente do céu! Não me tira daqui não, hein? Steak de frango Superfrango. Pré-assado, sem fritura, zero óleo. Dá gosto saber. Frango é Superfrango. Participe da promoção Volta às Aulas e concorra a dezenas de kits com mochila da 99,5, caderno 10 matérias, estojo, conjunto de canetinhas, conjunto de lápis, apontador e borracha. É a promoção Volta às Aulas com a 99,5 FM. Primeiro lugar em audiência. A gente ouve porque gosta. 99,5. Oferecimento, agora sua recarga TIM vira bebida gelada no app Zé Delivery. Recarregue agora. Óticas Brasil, só garante quem sabe o que faz. A papelaria dinâmica tem sempre o menor preço. Mentes Brilhantes, o amanhã é agora. Vestibular 2024 Unievangélica. Inscreva-se. TV Serra Dourada, a TV do seu tempo, o tempo todo com você. Já está no ar o Campeonato Goiano, 12 clubes disputando quem é o melhor do nosso estado. E aqui no Serra Dourada Esportes você não perde nenhum detalhe. E claro, nesta quinta-feira a gente mostra para você tudo sobre os confrontos. Tem o clássico Gogó, Goiás e Goiânia no estádio Ailê Pinheiro. E ainda o duelo entre Morrinhos e Atlético. Eu te espero nesta quinta-feira, 11 da manhã. Agronegócio, oferecimento Moinho Fino, a vida só começa depois do café, de um bom café. Nós estamos de volta e agora você vai ver que a inflação, ela bateu no teto. A economia do Brasil está vivendo momentos delicados, com futuro preocupante. E os dados são do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, e também do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. E esses números apontam que a inflação do país foi de 0,56% em dezembro. Com isso, o IPCA fechou 2023 com alta acumulada de 4,62%. Dentro do intervalo da meta da inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, que era de 3,25% e uma tolerância de 1,5% para cima ou para baixo, ou seja, entre 1,75% e 4,75%. Em dezembro, todos os 9 grupos de produtos e serviços analisados pela pesquisa registraram alta. A maior veio da alimentação e bebidas, 1,1%,
grupo que acelerou em relação ao mês anterior, 0,6%, e exerceu o maior impacto sobre o resultado geral de 0,2 pontos percentuais. Com o aumento dos preços da batata inglesa, quase 20%, do feijão carioca, quase 14%, do arroz, 5,8%, frutas, 3,3%, e a alimentação no domicílio subiu 1,3%. Por outro lado, o preço do leite longa-vida baixou pelo 7º mês seguido 1,2%. O aumento da temperatura e o maior volume de chuvas em diversas regiões do país influenciaram a produção dos alimentos, principalmente alimentos in natura, como tubérculos, hortaliças e frutas, que são mais sensíveis a essas variações climáticas. E agora vamos comentar do mercado do leite, que vem capengando há vários anos, e agora, nesses últimos meses, vislumbra um cenário de ruim para péssimo. As estratégias para estimular a produção interna de leite e reduzir os benefícios fiscais e financeiros a importadores nos estados foram discutidas em uma reunião promovida pela Comissão Nacional de Bovinocultura de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Isso aconteceu no final do mês de dezembro. E o assessor técnico da CNA, ele apresentou o panorama sobre o cenário atual para o produtor rural e as perspectivas de atuação para os próximos meses, logo após a abertura realizada pelo presidente da Comissão Nacional de Pecuária e Leiteira, da CNA. Foi comentado nesse evento sobre a alteração das regras do programa Mais Leite Saudável. Com o decreto 11.732 de 2023, os laticínios participantes do programa que realizarem importações de leite passarão ao regime tributário regular, aproveitando apenas 20% dos créditos presumidos anteriormente, estimados em 50%. A iniciativa tem o objetivo de garantir que os incentivos fiscais federais referentes ao PIS, PASEP e COFINS, provindo do regime tributário diferenciado, concedido aos laticínios habilitados no programa Mais Leite Saudável, sejam concedidos apenas a empresas que fortalecem a produção interna, adquirindo leite cru diretamente dos produtores. Os membros, na penúltima reunião realizada no dia 19 de outubro de 2023, eles solicitaram orientações à CNA para atuação junto dos poderes executivo e legislativo de diferentes unidades de federação para trabalhar as normas semelhantes, mas referentes a incentivos financeiros e tributários estaduais. É preciso fazer o dever de casa que o momento nos pede. Uma coisa é preciso deixar claro: a situação atual para os produtores de leite, preço baixo recebido pelo leite produzido, altos custos de produção e mercado interno fraco, formam um conjunto desastroso para o setor, colocando em xeque a continuidade da atividade. E agora eu vou conversar com Lucas Barbosa. O Lucas, ele é consultor técnico da Conan, e nós vamos falar da qualidade da água, que é um fator decisivo para a lucratividade das fazendas. Lucas Barbosa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema muito importante. Tudo bem? Bom dia, tudo certo? É um prazer estar aqui conversando com você, Antônio. Bom, ô Lucas, de maneira geral, a gente sabe que a água, ela é um fator preponderante para a qualidade tanto do leite quanto do animal e da carne produzida. Quer dizer, o que a gente observa é que muita gente coloca o rebanho para beber uma água suja, uma água de barreiro, uma água de cacimba, e isso é prejudicial ao animal porque ele não tem um desenvolvimento como deveria ter relativo a um bovino que bebe uma água limpa, né? É mais ou menos isso? Exatamente. A água é um fator nutricional como qualquer outro, né? Assim como a genética,
a alimentação, né, a nutrição, a pastagem, a água é um fator determinante para a produtividade. E todo mundo gosta de água de qualidade, né? Assim como os bovinos também, eles têm essa preferência por água de qualidade e impactam diretamente na produção. Ô Lucas, a gente sabe que a qualidade da água, por exemplo, num animal de corte, por exemplo, para a produção de carne, dependendo da qualidade da água, pode interferir aí na qualidade do animal em torno de 20% a 30%, né? É mais ou menos por aí? Isso, ela tem uma interferência bastante significativa, né? Tanto na produção, no consumo, quanto na qualidade do animal. Os animais, eles têm essa preferência por água limpa, né? E eles buscam essa água de qualidade. Eles conseguem identificar uma água de péssima qualidade, né? Água com fezes, por exemplo, e quando a água está contaminada com apenas 0,05 miligramas por litro de água, de fezes por litro de água, né? Então, isso faz com que o animal deixe de consumir essa água, ele reduza esse consumo, isso faz com que reduza o consumo de matéria seca e isso impacta diretamente no desempenho do animal, Bom, tanto de leite quanto de corte. E sem falar também nos, vamos dizer assim, nos endo e mas endoparasitas, né? Principalmente os endoparasitas, né? Isso, com certeza. Então, essa água de baixa qualidade, né, águas de lagoas, por exemplo, elas são contaminadas por fezes. Os próprios animais, os próprios bovinos, acabam defecando na água, né? E isso faz com que se contamine até mesmo principalmente por endoparasitas, né? Essa água acaba sendo contaminada por parasitas. Ô Lucas, inclusive, algumas propriedades rurais, por exemplo, que já tem assim um alto padrão de qualidade, uma gestão muito bem feita, um planejamento, essas propriedades rurais, além de fornecer uma água limpa para os bovinos, eles colocam até alguns produtos nessa água para melhorar ainda a qualidade, né? Isso acontece? Ô Lucas, você está me ouvindo? Oi? Alô, Lucas? Oi, agora estou. Tá, eu estava perguntando... Oi, estou ouvindo. Eu te perguntei o seguinte, algumas propriedades assim, vamos dizer, que tem uma gestão bem feita, uma atividade profissional, uma coisa bem séria mesmo dentro da atividade pecuária de corte ou leite, eles utilizam até alguns produtos para colocar na água para melhorar essa qualidade e matar, vamos dizer assim, alguns bichinhos que possam fazer mal ao animal, né? Isso. Tem produtos comerciais no mercado, né, que já são disponibilizados para os produtores, que possam auxiliar nessa limpeza, né, principalmente de coxos, de bebedouros instalados dentro da propriedade. Com o uso desses produtos, eles mantêm por mais tempo limpo, né? Mas o mais importante mesmo é a limpeza, né? Os produtos eles auxiliam bastante, ajudam a ficar mais tempo limpo, mas a gente tem que sempre estar atento, que assim que começa a sujar, assim que começa a haver contaminação, precisamos realizar essas limpezas e começar de novo. E a gente observa, no nosso caso aqui, a gente roda muita propriedade rural, passa por muitas fazendas aí, e tem hora que a gente vê e fala assim, poxa, o dono dessa fazenda devia beber essa água aqui para ver o tanto que essa água aqui é ruim. Quer dizer, é uma judiação o que muita gente faz com o animal. Às vezes você pega um bebedouro, por exemplo, ele está verde, a água dele está verde, está podre a água, e ele deixa esses animais beberem. Isso daí dá um prejuízo aí incalculável, né? Tanto para leite quanto para corte. Exatamente, é prejuízo incalculável mesmo. Assim como eu comentei no começo, né, a gente gosta de água de qualidade. Os bovinos não são diferentes, né? Então, como o senhor mesmo comentou, a gente tem vontade de tomar essa água, não consegue nem olhar para ela e ter essa vontade de tomar, né? E para você ter uma ideia da importância da água, né, o animal ele pode perder até 100% da gordura corporal ou 50% do tecido muscular, que ele ainda sobrevive, em péssimas condições, mas sobrevive. Agora a água, o animal deixa de consumir essa água. Se ele perder de 10% a 12% da água do corpo,
isso pode levar à morte do animal. Então, essa água de péssima qualidade e sem disponibilidade, ela impacta, tem uma influência muito grande na produtividade e, em casos severos, pode levar até a morte do animal. Aqui eu quero até fazer uma observação que eu ouvi de um zootecnista já há algum tempo, ele dizendo assim para um pecuarista, é muito simples para a gente saber se a água que o bovino está bebendo é boa ou não. Você vai lá e bebe. Se você não gostar, pode ter certeza que o bovino também não vai gostar. Então, se você beber e gostar, se você tiver coragem de beber, pode ter certeza que o bovino, ele vai beber essa água. Caso contrário, ele não vai. Então, tudo depende de você. E você que está nos acompanhando, que não tem esse cuidado, seria interessante você passar a obter, porque o prejuízo, principalmente só com doenças, infecções que esse animal sofre, é algo assim fantástico, principalmente para você que é produtor de leite. O leite deve ser muito mais afetado, né? Com certeza, o leite ele acaba sendo mais afetado por conta da própria produção do leite, né? Sim. A vaca ela exige muita água para produzir esse leite. Desculpa, Antônio, tá por aí? Não, pode continuar. Desculpa. Então, no leite, a vaca de leite, ela exige uma alta demanda de água para produzir o leite, né? O leite, ele exige essa demanda de água para sua produção. O leite, a grande parte do leite, 2 terços do leite é água. Então, essa demanda é muito maior. E se não me falha a memória, uma vaca para produzir leite, ela precisa, para produzir bem, para produzir o máximo que ela consegue, ela deve beber aí ingerir por volta de 30, 50 litros de leite, né? Dependendo do animal, para poder produzir. Até mais, né? Dependendo da produção aí. Há estudos que indicam que um bovino ele necessita consumir 10% do seu peso vivo em água. Mas a gente sabe que isso varia muito de acordo com a categoria do animal. Né? Verdade. Então, você que está nos acompanhando, presta atenção e volta àquela premissa. Se você tiver coragem de beber a água que o bovino está bebendo, tudo bem. Se não tiver, meu filho, você muda porque o seu animal está sofrendo e sofrendo muito. Você que está nos acompanhando, se quiser bater um papo com o Lucas, perguntar alguma coisa técnica nessa área e também na área de nutrição, você pode ligar para o telefone 15 3363 9888. O telefone do Lucas é o 15 3363 9800. Lucas Barbosa, consultor técnico da Kona, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu acho que esse tipo de conversa é muito bom para esclarecer. A gente pensa que é uma conversa meio assim, que não tem muito objetivo, mas é fundamental. A água é fundamental para o desenvolvimento, tanto para a produção de carne, quanto produção de leite, e é óbvio, a saúde animal. Muito bom dia e obrigado, Lucas. Muito obrigado, Antônio. Tenha um ótimo dia. Falou, meu irmão. Obrigado. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Agora suas manhãs têm mais alegria na TV Serra Dourada com Silvier Alves. De segunda a sexta, às 11h15. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.